E aí, pessoal, como vocês estão? Animados, eu imagino, pelo último lançamento aí da banca FGV, que foi um edital para a PM de São Paulo. Então, muita gente já vem aguardando este edital há muito tempo, muita gente esperando, ansiosa aí pelo lançamento desse edital. E agora que o edital foi lançado, nós podemos vislumbrar qual foi o conteúdo programático, que foi um conteúdo que foi ligeiramente pensado no sentido de que aborda os temas mais relevantes que poderiam ser abordados aqui para esta prova da PM de São Paulo. Então aqui tem muitos aspectos relevantes, por exemplo, aqui nas noções de administração pública, vamos aqui para o começo, porque já começa falando aqui sobre a língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, nós temos aqui leitura e interpretação de diversos tipos de textos, literários e não literários, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. E aqui vem a matéria de matemática, conhecimentos gerais, história geral, noções básicas de informática. Aqui também cobra sobre atualidades, os temas mais relevantes aí no Brasil e no mundo. Né? E todos nós sabemos aí que um dos assuntos mais relevantes é justamente o que está acontecendo lá na Guerra da Rússia, né? A guerra que começou aí há alguns meses e que dura até hoje. Então, esta aí é questão potencial de prova, porque este edital ele especificou que iria pedir sobre esses conhecimentos atuais. O que está acontecendo no mundo hoje em dia, que é relevante e que vai cair na sua prova. Então aqui nós temos noções de administração pública da Constituição Federal, que aborda, né, os vários aspectos ali da administração pública e é isso. Né? Então, mas aqui nós preparamos o material, aqui também tem a Constituição do Estado de São Paulo, né? Mas aqui nós preparamos um material que ele foi 100% elaborado de acordo com aquele edital. Ele foi criado em cima do conteúdo do edital, do conteúdo programático que foi disponibilizado aqui pela banca. É um conteúdo que está sendo disponibilizado agora, que já veio, né, desde o lançamento desse edital, já criou-se essa expectativa, né? Já criou-se esta ansiedade, esta inquietude, na qual todos foram pegos assim e já está todo mundo estudando muito, já está todo mundo correndo atrás. Então aqui nós já preparamos o material e aqui no início do material já vem aqui o sumário, mostrando, né, os aspectos aqui que foram abordados nesse material e onde você poderá encontrá-lo aqui no material. Então aqui já vem aqui falando sobre os sinônimos e antônimos, que no começo do vídeo nós mostramos lá no edital que isto aqui será cobrado nesta prova. Sinônimos e antônimos, exemplos de antônimos, substantivo, classificação dos substantivos, flexão dos substantivos, verbo, adjetivo, alocução adjetiva, pronome pessoal possessivo, artigo, definido, indefinido, numeral, preposição, conjunção, interjeição e por aí vai. Né? Então aqui eu já vou dar um pulo direto, perceba que estamos bem aqui no início desse material, onde nós estamos mostrando a parte introdutória, mas ocorre que eu vou pular aqui a parte introdutória e já vou direto para o conteúdo, para mostrar o conteúdo aqui do material. E aqui nós temos os textos literários, textos não literários, sinônimos e antônimos, sinônimos e significados diferentes. Então aqui, né, os antônimos são expressões ou palavras que têm o sentido oposto, né? Então sentido próprio e figurado das palavras é a conotação, é a denotação. A conotação verifica-se quando utilizamos a palavra com seu significado secundário com o sentido amplo ou simbólico. Então aqui tem a pontuação, né? Os sinais de pontuação, eles possuem regras bem específicas e estas regras
elas devem ser levadas em consideração no momento de realização da prova. Então, aqui as reticências. Quais são as regras das reticências? Para você descobrir quais são as regras da vírgula, você deve clicar no link que está aí na descrição do vídeo e baixar este material, baixar este conteúdo, né? Então aqui, ponto e vírgula, tem as regras aqui do travessão, as aspas, né? Então aqui nós já pulamos aqui para a classe de palavras. A classe de palavras, a primeira palavra a ser abordada aqui é o substantivo. O substantivo é a classe de palavras usada para dar nomes aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então, os substantivos se dividem em substantivos comuns, substantivos próprios, quando eles dão nome a seres de forma particular. Eles são escritos com letra maiúscula. Substantivos simples, substantivos compostos, substantivos concretos, substantivos abstratos, substantivos primitivos, substantivos derivados. Substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras. Exemplo, casarão, derivado de casa, folhagem, derivado de folha, chuvarada, derivado de chuva. Substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Então, a flexão de gênero dos substantivos. O que é o gênero? O gênero é o feminino e masculino. Então, de acordo com o gênero dos substantivos, eles são classificados em biforme e uniforme. Substantivos biformes, substantivos uniformes, substantivos epicenos, sobrecomum, comum de dois gêneros. Os substantivos de origem grega, terminados em ema e oma, são masculinos, por exemplo, teorema e poema. Então, flexão de número dos substantivos. De acordo com o número do substantivo, eles são classificados em singular e plural. Singular designa uma única coisa, pessoa ou um grupo. Exemplo, bola e mulher. Plural designa várias coisas, pessoas ou grupos. Exemplo, bolas, mulheres. Flexão de grau dos substantivos. Aumentativo, diminutivo, o aumentativo analítico, aumentativo sintético, diminutivo analítico, diminutivo sintético, flexão de número dos substantivos, singular, plural, flexão de grau dos substantivos, aumentativo, diminutivo, o argumento analítico, o argumento sintético, o diminutivo analítico, o diminutivo sintético, relação entre adjetivos e substantivos. Então, tudo isto aqui sobre os substantivos e sobre as demais classes de palavras, que são 10, está aqui no conteúdo que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Então, aqui nós já pulamos direto para a concordância verbal e nominal. Lembrando que se você quiser saber quais são as outras classes de palavras, deve clicar aqui no link que está disponível na descrição do vídeo e baixar este material. Então aqui nós já pulamos direto para concordância verbal e nominal e aqui traz aspectos muito relevantes sobre o que vem a ser a concordância verbal e nominal, além de trazer aqui o seu conceito, vem trazendo também as suas regras. Aqui regras de concordância verbal. Então aqui fala sobre a concordância entre substantivo e mais do que um adjetivo. Colocar o substantivo e o artigo que o acompanha no plural, né? Então aqui a regência verbal e nominal, a regência verbal e a regência nominal ocorrem entre os diferentes termos de uma oração. Ocorre regência quando há um termo regente que apresenta um sentido incompleto sem o termo regido, ou seja, sem o seu complemento. O que é a regência verbal? O que é a regência nominal? Então aqui vem trazendo para nós quais são os conceitos aqui de regência verbal e nominal. Trazendo também a regência sem preposição. E aqui também temos exemplos. Além do conceito, nós temos os exemplos, que é justamente uma maneira como costuma cair neste tipo de prova.
Aqui também tem sobre as preposições que são usadas na regência verbal. A preposição a, preposição de, preposição com, preposição em, preposição para, preposição por, regência nominal com preposição, preposições usadas na regência nominal. Então aqui também tem a colocação pronominal. A colocação pronominal indica a posição dos pronomes átonos: me, nós, te, vós, se, o, as, lhes, em relação ao verbo, do que resulta a próclise, a mesóclise, a ênclise. Na próclise, o pronome é colocado antes do verbo. E aqui, quando usar em orações negativas, em orações exclamativas, com verbo no gerúndio regido da preposição em. Exemplo, em se aproximando, perguntou o meu nome. A mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo, orgulhar-me-ei. Então, isto é a mesóclise. O pronome oblíquo aqui é colocado no meio do verbo. Então, aqui temos também exemplos de mesóclise. Então, a mesóclise é encontrada em obras literárias ou quando se quer propositalmente dar um tom cerimonioso ao discurso. A mesóclise ou a próclise, aqui tem essa diferença, né, entre as duas. A ênclise é o pronome colocado depois do verbo. A próclise o pronome é colocado antes do verbo. A mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo, como nós mostramos no exemplo acima citado. E a ênclise é quando o pronome é colocado depois do verbo. Então, aqui, além da regra, nós trouxemos vários exemplos aqui da colocação pronominal. Mas no momento eu vou dar um pulo aqui direto para o conteúdo de matemática, que está aqui na página 51. Então, na página 51 é onde tem esta introdução do conteúdo da matemática. Então, aqui já vem falando sobre o conjunto dos números inteiros, que é formado pelos algarismos inteiros positivos e negativos e o zero. Eles são importantes para o cotidiano, principalmente nas situações envolvendo valores negativos. Então, aqui vem falando sobre o conjunto dos números. Então, aqui, adição e subtração de números inteiros. Adição e subtração de números inteiros com a presença de parênteses. A subtração, aqui tem o valor absoluto. Números simétricos. Aqui tem dois números simétricos, sempre tem o mesmo módulo. Calcular o valor da seguinte expressão. Então, aqui vai te ensinar como calcular este valor. Aqui vem trazendo sobre a multiplicação, a divisão inteira, na divisão inteira por N por D. Então, aqui vai trazer todo o conteúdo aí para você poder se preparar para fazer a sua prova. É só clicar no link que está disponível aqui na descrição do vídeo, que você vai aprender, né, sobre os números racionais. Além do conceito, nós trazemos alguns exemplos e quais são as regras de aplicabilidade. Então aqui, qual é o conceito de números racionais? Números racionais é todo número obtido da divisão entre dois números inteiros, com o divisor não nulo. Então aqui, por exemplo, 2/5. Então aqui nós já vimos aqui para a fração própria, imprópria e aparente. A fração aparente é a fração em que o numerador é múltiplo do denominador. Número misto, a soma de um número natural com ou uma fração própria, chama-se número misto, que em geral é representado sem sinal mais, colocado entre o número natural e a fração. Transformação de uma fração imprópria em número misto
Divide-se o numerador pelo denominador, o quociente é a parte natural, o resto da divisão é o numerador permanecendo para a fração própria, o mesmo denominador. Transformar uma fração imprópria em número misto é o mesmo que extrair os inteiros de uma fração imprópria. Então aqui nós trazemos também alguns exemplos. Então as frações equivalentes, então aqui tem simplificação de frações. Para saber qual é essa simplificação de frações, você deve clicar aí no link que está na descrição do vídeo e você vai ser redirecionado para uma página na internet de nome Empenho Concursos, da qual você poderá baixar o material para você se preparar para fazer o concurso da PM de São Paulo. Aqui nós temos também a representação fracionária e decimal. Podemos transformar qualquer fração ordinária, ou seja, uma fração que não é decimal, em número decimal, devendo para isso dividir o numerador pelo denominador da mesma. Então aqui você vai aprender como fazer isto, e aqui nós temos também operações e propriedades. Qualquer adição, subtração ou multiplicação de dois números inteiros sempre resulta também em um número inteiro. Isto e muito mais você vai aprender aqui acessando o material. E daqui eu vou pular direto para os conhecimentos gerais, que está aqui na página 125 aqui do material, que está no link na descrição do vídeo. Então aqui nós já pulamos para os conhecimentos gerais. Então aqui pede, né, essa questão que foi a Primeira Guerra Mundial, que é um assunto que eu particularmente não venho observado a sua cobrança em concursos há muitos anos. E é um tema que particularmente eu acho interessantíssimo para ser estudado. É um tema que você começa a estudar, você começa a ler sobre ele, e isso ali segura a sua atenção por muito tempo, que você perde até a noção do tempo quando está debruçado estudando um material desse. Um conteúdo que fala sobre história. Que, a exemplo da Primeira Guerra Mundial, é um marco pretérito, um fato que aconteceu há alguns anos e que deixou um ensinamento para a humanidade. E a partir de então, nós tomamos esta consciência do que não deve ser feito. Foram erros do passado que hoje em dia nós não pretendemos mais cometê-los, né? Então foram erros que serviram de ensinamento. Então aqui vem trazendo aspectos sobre a Primeira Guerra Mundial. Foi um marco na história da humanidade, foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918. Então isto aqui é questão potencial de prova. Falando sobre o início e o término da Primeira Guerra Mundial. Então teve início em 1914 e o seu fim foi em 1918 e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. Então aqui você vai ter, né, todo o conteúdo necessário para conhecer sobre a Primeira Guerra Mundial. Aqui tem uma imagem ilustrativa que mostra as tropas da Alemanha. Então, tudo isso aqui é o conteúdo aqui que você vai precisar saber sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Então, aqui vem falando sobre... eu já dei um pulo aqui no material, aqui para o final da... Aqui já quer dizer, aqui é para o início da Segunda Guerra Mundial, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, para mostrar um pouco mais do material, eu vou começar a dar pulos de páginas mais significativos, por assim dizer. Aqui nós já estamos na página
135, né? E aqui vem falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Os termos que os franceses e britânicos impuseram à Alemanha foram encarados pelos historiadores como paz punitiva. O objetivo era enfraquecer a Alemanha de tal maneira que outra guerra da magnitude da Primeira Guerra Mundial não acontecesse. Britânicos e franceses fracassaram nesse objetivo, já que 20 anos depois, uma nova guerra começou na Europa, a Segunda Guerra Mundial. Então aqui vem sendo abordados aspectos do nazifascismo, que é o nazismo e o fascismo e a Segunda Guerra Mundial. O fascismo não acredita na possibilidade nem na utilidade de paz permanente, somente a guerra exige ao máximo as energias humanas e imprime um sinal de nobreza aos povos. Para o fascista, a vida é um combate incessante. Então, para você ter acesso a esse conteúdo completo, é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo. Aqui eu vou dar outro pulo significativo e vou para a página 204, onde aborda conhecimentos de informática. Então aqui vem trazendo, né, conceitos sobre o Windows 10 e as principais funcionalidades do Windows 10. O Windows 10 é o sistema operacional mais recente da Microsoft, sucedendo o Windows 8.1. Foi lançado no dia 1º de outubro de 2014. Com o Windows 10 é possível criar uma conta para cada pessoa que utiliza o computador, pois é um sistema operacional multiusuário. Então aqui vem trazendo a conceituação do Windows 10 e as principais funcionalidades aqui do Windows 10. São temas que são relevantes aqui para a sua prova de concurso e são temas que foram elaborados aqui em cima do conteúdo do edital. Foi o conteúdo programático disponibilizado ali no edital que deu origem a este conteúdo que eu estou mostrando para vocês e que para vocês terem acesso a ele é necessário apenas que cliquem no link que está na descrição do vídeo. Então aqui vem os acessórios do Windows 10, então as pastas. A minha intenção aqui não é não mostrar muita coisa, não relevar demais do material, então por isso que eu estou dando estes pulos significativos de página. É apenas uma demonstração curta e breve do que você terá. Aqui são os atalhos, os principais atalhos do Windows. Então aqui vem falando sobre o Microsoft Word 2010, boas práticas de acessibilidade no documento Word. Então eu vou dar outro pulo aqui significativo e vou para a página 225, né? Então aqui tem o cabeçalho para enviar o texto para a próxima página, ao invés de clicar em Enter várias vezes, gerando vários espaços. Então aqui vem trazendo várias ilustrações também sobre ferramentas essenciais aqui do Microsoft Word, né? Então aqui eu já vou direto para a administração pública, para você ter acesso a este conteúdo de informática que está disponível aqui neste material, apenas clicando ali no link da descrição. Então aqui eu já vou pular direto para a página 249, onde mostra a introdução às noções da administração pública. Vamos lá, 249, noções de administração pública. Os direitos fundamentais são direitos protetivos que garantem o mínimo necessário para que o indivíduo exista de maneira digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal. Os direitos fundamentais são baseados no princípio da dignidade da pessoa humana. Uma das principais inovações da Constituição Federal de 88, concebida após os anos do chumbo da ditadura militar, então também vem trazendo sobre a ditadura militar num conteúdo um pouquinho acima. Então é um conteúdo muito interessante, abordando esses aspectos relevantes que ocorreram no Brasil e no mundo, né? Então aqui fala sobre a ditadura militar, então que perdurou no Brasil durante 21 anos, é a ampla cobertura de direitos fundamentais e de garantias fundamentais que a mesma traz. Mas o que são os direitos fundamentais e garantias fundamentais?
Para saber a resposta desta pergunta, você vai ter que ler o material. Então, a existência dos direitos fundamentais vem falando aqui sobre a origem e história dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais na Constituição Federal. Então, aqui tem uma breve diferenciação entre direitos fundamentais e direitos humanos. Existe aqui uma diferenciação assim, que são os principais elementos que podem ser cobrados na sua prova, que são quesitos que diferenciam eles aqui. Então, os principais direitos fundamentais na Constituição Federal, no artigo 88, ela vem apontando os 5 direitos fundamentais que são basilares para a criação dos demais direitos e para todo o ordenamento jurídico. Então, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Vem falando aqui sobre o direito à vida, e eu vou dar outro pulo aqui da página 252, eu vou para a página 265. Vamos ver o que tem na página. Que são as formas de governo, a monarquia e a república. A monarquia, que é um governo de um só, e a república, que representa forma de governo que é a verdadeira expressão do governo do povo, pelo povo e para o povo, caracterizando-se pela efetividade dos seus governantes. Então, aqui os sistemas de governo, presidencialismo, parlamentarismo. Então, o sistema político, democracia ou autocracia. O conceito de Estado unitário, a federação, a soberania e a autonomia. A origem da federação, a Constituição Federal do ZEUA, então fixou as bases sobre a qual se assentaria o novo Estado Federativo Norte-Americano, estabelecendo um novo pacto entre os estados antes soberanos e independentes, que agora abdicavam desses poderes em prol do poder central. Então, traços comuns das federações. Então, aqui vem falando sobre esses traços comuns das federações. Então, aqui, contratação temporária de excepcional interesse público. Então, aqui eu já estou falando sobre o conceito da administração pública, e se trata de um objeto do direito administrativo, podendo ser considerada tanto sob o ângulo funcional, quanto sob o ângulo organizacional. No ângulo funcional significa o conjunto de atividades do Estado que auxiliam as instituições políticas de cúpula no governo, de funções de governo, que organizam a realização das finalidades públicas. No ângulo organizacional, a administração pública sobrepõe a vontade da lei. Então, aqui os princípios básicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós temos alguns outros princípios que são a supremacia do interesse público. Os interesses públicos têm supremacia sobre os interesses individuais e é a essência do regime jurídico administrativo. Aqui eu já vou dar outro pulo da página 271, eu vou para a página 287, onde fala sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Então aqui eu estou na página 287 e aqui já vamos abordar aspectos sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Aqui tem alguns artigos que são os mais relevantes, os mais cobrados em provas de concurso que exigem estes temas. Então aqui nós trouxemos os artigos mais relevantes que você vai precisar saber aqui sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Lembrando que eu estou fazendo apenas um resumo. A minha função com este vídeo não é didática, é apenas uma demonstração do material que está disponível aqui na descrição do vídeo. Este material que você vai ter acesso
Clicando no link que está na descrição do vídeo, você será redirecionado para a página Empenho Concursos, da qual você poderá fazer a baixa deste arquivo e você vai poder estudar com um conteúdo do mais alto nível técnico, podendo assim aprender a matéria necessária e aprender o bastante para poder passar nessa prova. Então aqui tem os fundamentos do Estado. Então aqui o Estado de São Paulo, integrante da República, organização dos poderes. Então aqui nós trouxemos os artigos mais relevantes que você vai precisar saber. E aqui nós temos, né, a explicação sobre os artigos, como um projeto de lei vira lei, uma vez entregue à mesa. O projeto de lei será lido no expediente para conhecimento dos deputados e depois publicado no Diário da Assembleia, que é o diário oficial do Poder Legislativo. Então, diante de todo este conteúdo, eu vou finalizar o vídeo, porque já ficou mais longo do que eu esperava. Então é isso. Então, se vocês clicarem aqui no link no final do vídeo, aqui também vocês serão redirecionados para a página elaboradora deste conteúdo. Um abraço.